Imagine você trabalhando todos os dias para cuidar de uma casa e mesmo assim não sabe seus direitos. Você sabia que aqueles trabalhadores domésticos têm direito a uma garantia específica em uma legislação específica? Hoje nós vamos falar sobre isso. Você sabia que milhares de brasileiros trabalham como empregados domésticos? E você sabe quais são os direitos deles? Pessoal, muito prazer. Meu nome é Guilherme, sou advogado trabalhista e hoje a gente vai explicar um pouco melhor a respeito dos direitos e também deveres desses empregados domésticos e também te auxiliar nesse momento de dificuldade que possivelmente você pode estar passando assistindo o vídeo. O trabalhador doméstico é toda aquela pessoa que possui mais de 18 anos e que presta serviço de forma contínua a uma família ou a uma pessoa, de forma que esse trabalho não signifique em lucro para essa pessoa que toma o serviço. Ou seja, você trabalha em uma residência e não realiza nenhuma atividade que vai ser uma atividade empresarial. Por exemplo, você trabalha em uma residência fabricando doces. Já nesse caso, você não é um empregado doméstico, tendo em vista que sua atividade envolve algo que vai se tornar lucro. Agora, em outra hipótese, você trabalha em uma residência apenas para limpeza e para arrumar a roupa daquelas pessoas da residência. Isso sim é considerado um trabalho doméstico. Então, um dos principais fatores para se considerar ou não um trabalhador doméstico é a questão de exercer uma atividade que não será lucrativa para quem toma essa atividade. Os direitos, eles se confundem um pouco, mas são específicos no caso do trabalhador doméstico. O primeiro ponto que a gente tem que ter ciência é que aquele trabalhador doméstico deve ter a sua carteira assinada no prazo no máximo de 48 horas, diferentemente de um trabalhador comum. Então vamos lá. Primeiro passo: você foi contratado, o seu patrão tem até 48 horas para assinar sua carteira, tá bom? Ah, caso ele não assine minha carteira, o que que pode acontecer? Posteriormente, você pode entrar na justiça cobrando a assinatura e todos os direitos decorrentes dessa assinatura, tendo em vista que muitas das vezes, quando não se realiza a assinatura da carteira, a pessoa não recebe a, toda a contribuição previdenciária que seria devida no caso e também o FGTS. Passando agora para a figura do FGTS do trabalhador doméstico. É uma figura muito importante porque existe uma especificidade no seguinte ponto. Toda contribuição mensal, geralmente do trabalhador comum, é de 8%. Já no caso do trabalhador doméstico, são os 8% mais uma porcentagem que equivale ao quê? Na multa de 40% caso você seja demitido sem justa causa. Então, por exemplo, o seu patrão mensalmente recolherá seu FGTS e, além disso, ele também deve recolher um valor a mais que é um proporcional à sua multa de 40%. Então, por exemplo, você foi demitido sem justa causa. O seu patrão não vai depositar especificamente a multa logo ao final do contrato, porque toda essa multa já foi paga ao longo do seu contrato de trabalho. Ah, não fui demitido por justa causa. Foi uma demissão por justa causa ou também eu pedi para sair da empresa para acabar meu vínculo. Dessa forma, o seu patrão, junto à autarquia que cuida do FGTS, vai conseguir retirar a porcentagem equivalente a esses 40%. Entenderam até agora? Jornada de trabalho. Esse é um ponto um tanto quanto comum também ao trabalhador comum. Por quê? Ao trabalhador doméstico é garantido que exista tanto a figura da jornada de 8 horas diárias, normalmente, ok? Somando ali ao final do mês 220 horas, ou semanal de 44. Também existe a previsão da escala 12 por 36 para o trabalhador doméstico. Não existe nenhum tipo de óbice. Entretanto, existe uma possibilidade da qual é muito comum que alguns trabalhadores domésticos tenham que viajar com a família da qual eles trabalham para que eles consigam ali ter o lazer e também esse trabalhador deverá ser remunerado de uma forma específica. Por quê? Ao trabalhador doméstico que realiza esse tipo de viagem, é considerado apenas as horas que você está efetivamente trabalhando. É até um tanto quanto injusto, mas ao ponto de que você saiu da casa, foi viajar, não fez nenhum trabalho durante a viagem, seja de carro, de avião, foi começar a trabalhar somente no outro dia no qual seus patrões foram sair e deixaram as crianças com você. A partir desse momento, a sua jornada ela é calculada. Vale lembrar que essa jornada poderá ser compensada posteriormente, mas então, todo aquele horário em que você viajou não significa que tudo aquilo será compensado, mas sim aquele horário que você efetivamente trabalhou. Mas seguindo essa linha agora de viagens, né, a partir do momento que você está viajando e essa hora que você está trabalhando, ela vai ser acrescida. Obviamente, não vai ser remunerada da mesma forma da hora que você estava trabalhando na residência. Ela será acrescida de no mínimo 25%, certo? Como que esse controle de jornada é feito? Vale lembrar que para o empregador doméstico, todo e qualquer trabalho que ele
conceda para um empregado doméstico deverá ter o registro de ponto. Então não vai para aquelas regras de 10 ou 20 funcionários. Então, a partir do momento em que você trabalha em uma residência como um empregado doméstico, a sua carga horária já deve ser registrada. E também, caso você tenha algum funcionário que seja um funcionário doméstico, todos os dias ele deverá registrar esse ponto. Vale lembrar que equivale também àquela questão dos horários britânicos. Nunca, em qualquer hipótese, ocorrerá essa situação de que o horário sempre será às 8, saindo às 12 e voltando às 13. Isso é um horário britânico, obviamente será desconsiderado. Deve ocorrer realmente a assinatura daquela jornada em que o empregado trabalhou. O intervalo do empregado doméstico, ele segue a mesma regra, na qual terá no mínimo 1 hora para jornadas de 8 horas, no máximo 2. Mas existe a situação muito comum nesse tipo de relação que o empregado reside na casa. Dessa forma, esse intervalo poderá ser dividido em dois, sendo que no mínimo eles deverão ter 1 hora e no máximo 4. Então, todo esse intervalo deve ser respeitado. Vale lembrar também que entre o fim de uma jornada e o início da próxima, deve ocorrer no mínimo um intervalo de 11 horas. Senão, não será respeitado esse intervalo e deverá ser acrescido como hora extra. Além disso, também, existe a situação na qual o empregado ele poderá ter a escala de 12 por 36, mas essa escala também deverá respeitar esse intervalo. Seguindo a linha dos intervalos, também é devido ao empregado doméstico, mesmo que ele resida na residência, um descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas, sendo preferencialmente aos domingos. Pessoal, esse foi o nosso vídeo a respeito do trabalhador doméstico. Caso tenham alguma dúvida, podem ficar à vontade para comentar aqui. Caso tenham gostado do conteúdo também, deixe seu like.